Os anais da história militar estão repletos de relatos de agonia e miséria, mas poucos se comparam à brutalidade e à exploração de cerca de 200 mil jovens mulheres conhecidas como mulheres de conforto. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares do Japão submeteram estas mulheres a uma vida de servidão sexual contra a sua vontade. Vamos mergulhar nas situações horríveis por que tiveram de passar. A análise desta questão à luz do seu contexto histórico ajudar-nos-á a compreender melhor o alcance do problema. No início da década de 1930, o exército imperial japonês criou um sistema de escravatura sexual. No âmbito deste sistema, as mulheres vulneráveis das regiões ocupadas da Ásia, incluindo a China, a Coreia, as Filipinas e outras áreas, eram forçadas a prostituir-se. Estas mulheres eram sujeitas a atrocidades indescritíveis depois de serem raptadas, aliciadas com falsas garantias de trabalho ou levadas contra a sua vontade. A única forma de compreendermos corretamente a dimensão da angústia por que passaram estas mulheres é ouvir as suas próprias histórias. Permitam-me que vos conte algumas das situações horríveis que foram descritas por sobreviventes que tiveram a coragem de falar sobre aquilo por que passaram. O legado da questão das mulheres de conforto continua a ter repercussões até aos dias de hoje. A luta das sobreviventes por justiça e reconhecimento captou a atenção de pessoas de todo o mundo, o que suscitou debates sobre a responsabilidade histórica e as reparações. Vamos discutir o rescaldo desta tragédia e os desafios que as vítimas enfrentam atualmente. A prática escandalosa de utilizar mulheres como mulheres de conforto causou uma indignação generalizada e catalisou um aumento da consciencialização à escala global. Grupos de defesa, ativistas e as próprias sobreviventes têm feito uma campanha diligente para que o governo japonês reconheça as suas experiências, peça desculpa pelas suas ações e indemnize. Nesta secção, exploramos os principais marcos que foram alcançados na luta pela justiça. No dia 14 de agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Nessa altura, o Império Japonês estava em cinzas. Os Estados Unidos tinham lançado bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, e as altas patentes do exército não tinham ilusões quanto ao futuro das suas tropas. No entanto, dia antes da rendição formal, o comandante da Polícia Militar Japonesa, também conhecida como Kampitai, deu ordem para destruir uma série de documentos importantes. A hierarquia japonesa estava consciente de que não tinha outra alternativa senão confessar a derrota e render-se. Os registros de milhares de mulheres que foram raptadas pelo exército imperial e forçadas a tornarem-se escravas sexuais foram destruídos e perdidos durante décadas devido à queima desses papéis. Esta foi a principal documentação de um dos mais graves crimes de guerra que ocorreram durante a guerra. Esta prática militar manteve-se ao longo do século XX, incluindo a Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Mundial. Foi neste contexto que a escravização de mulheres tomou novas formas, tendo o número de vítimas atingido níveis inesperados em 1937, durante a ocupação da China, quando o governo imperial japonês justificou este ato anormal alegando que, ao terem trabalhadoras sexuais previamente organizadas, os soldados não violariam o resto da população feminina. As altas esferas da sociedade japonesa chegaram à conclusão de que a única forma de oficializar o que já estava a acontecer era tornar possível que as mulheres fossem raptadas, vendidas como escravas e obrigadas a servir os militares contra a sua vontade. O alto comando imperial esforçou-se por acalmar a agitação importando trabalhadoras do sexo do Japão e criando bordéis oficiais na cidade de Nanjing. O seu objetivo final era convencer a população masculina de Nanjing a deixar as mulheres da cidade em paz, sempre que uma comunidade rural era invadida e os seus habitantes chacinados, as jovens que tinham escapado às atrocidades eram retiradas à força das suas casas. Noutras ocasiões, para não chamar a atenção, os soldados recorriam à desonestidade, fazendo falsas promessas às mulheres da aldeia de que lhes proporcionariam empregos bem remunerados em troca da sua companhia em estabelecimentos como fábricas ou restaurantes. No entanto, depois de terem dado o seu consentimento, eram detidas e obrigadas a efetuar trabalhos forçados. As mulheres de conforto eram mantidas em instalações conhecidas como casas de conforto,
que na realidade eram bordéis. Aí eram aprisionadas, obrigadas a viver em condições deploráveis e sujeitas, por rotina, a violações, tanto às mãos de militares como de membros da população em geral. Foi-nos apresentado o testemunho de Yusuji Kaneko, um soldado japonês cujas recordações são aterradoras. Embora as mulheres estivessem a gritar, não nos importávamos com o facto de elas viverem ou morrerem. Servimos como soldados sob o comando do imperador. Apesar de as autoridades terem regulamentado o serviço e estabelecido a obrigação de fazer pausas, os proprietários dos bordéis desobedeciam sistematicamente a estas regras ao longo do mesmo dia. O início de um dia normal para os escravos consistia em serem despertados do sono e obrigados a prepararem-se para servir às tropas o mais rapidamente possível. Tinham de cumprir um dia de trabalho de 8 horas, durante o qual estavam sujeitos aos caprichos das tropas japonesas. Esta era uma das exigências que lhes eram feitas. Um escravo pode ter de se encontrar com 80 indivíduos diferentes. E cada um desses homens pode bater ou humilhar o escravo. Até mesmo instruções sobre como escolher uma prostituta foram fornecidas aos soldados japoneses, para que eles pudessem ficar longe do comércio da prostituição. Por outro lado, é essencial ter em conta que as mulheres escravizadas não eram apenas asiáticas, mas também europeias. Estas mulheres, que por diversas razões residiam nos países que foram tomados pelo exército japonês, sofreram o mesmo destino que as outras mulheres escravizadas e contraíram todas as doenças sexualmente transmissíveis que prevaleciam na altura. As mulheres louras e de olhos azuis eram especialmente desejadas pelos soldados, pelo que as mulheres holandesas que viviam na Indonésia eram um dos principais alvos dos soldados. As mulheres holandesas eram também um dos principais objetivos dos soldados. Leo Kazein é uma mulher coreana que foi forçada à servidão depois de ter sido raptada quando tinha apenas 15 anos de idade. No seu testemunho, descreveu a experiência de viver nas casas de conforto da seguinte forma: era como um matadouro, mas não para animais, mas para humanos. Faziam-se lá coisas horríveis, diziam que me iam matar. Chegaram ao ponto de brandir uma faca perto de mim e dizer que iam acabar comigo em várias ocasiões. Ela desejava fugir daquele inferno, mas as suas tentativas eram infrutíferas. Era sempre apanhada e sujeita a espancamentos brutais, ao ponto de ficar estéril e perder a audição para além dos dentes. A grande maioria dos escravos sobreviventes tornou-se infértil devido a traumas psicológicos ou agressões físicas, e alguns foram esterilizados à força. Lee queria... Por outro lado, está bem documentado que os sobreviventes tiveram de lutar contra o estresse pós-traumático e o facto de não terem tido acesso a quaisquer cuidados profissionais após a guerra levou muitos deles a suicidarem-se. O governo japonês foi obrigado a realizar um julgamento quando dezenas de vítimas se apresentaram para testemunhar sobre o que tinha acontecido. No entanto, apenas 11 oficiais foram considerados culpados das acusações. A grande maioria das escravas sexuais morreu durante a Segunda Guerra Mundial, quer devido às condições de vida deploráveis em que eram mantidas, quer às mãos dos soldados que as possuíam. Na sua opinião, que tipo de retribuição ou castigo deveria ter sido aplicado aos responsáveis pela escravatura das mulheres? Partilhe conosco a sua opinião no espaço abaixo, destinado aos comentários. Obrigado por assistir. Adeus.